Bom, então nessa videoaula intermediária para o Windows 10 e também o Windows 11, eu vou ensinar como utilizar o gerenciador de dispositivos do sistema. Para você abrir o gerenciador de dispositivos, existem várias formas. A mais prática é pesquisando, dispositivos. Aqui já aparece, beleza? Ou também tocando com o botão direito do mouse em cima do menu iniciar e tocando em cima de gerenciador de dispositivos. Então essa daqui é a sua interface principal. Uma outra forma de acessar o gerenciador de dispositivos é pelo painel de controle. Execute-o e aqui na guia Hardware e Sons, toque sobre gerenciador de dispositivos aqui em cima. E ele vai se abrir normalmente. Pode abri-lo também pela ferramenta de gerenciamento do computador. O botão direito do mouse, gerenciamento do computador e aqui toque sobre gerenciador de dispositivos. Daí no caso você acessa ele aqui diretamente pelo gerenciamento do computador, que oferece vários recursos aqui para o sistema, várias ferramentas de forma agrupada. Você pode abri-lo também pela caixa de executar, apertando o Windows mais R, e aqui dentro você digita esse comando aqui, dev mgmt.msc. Então essas são as formas de abrir o gerenciador de dispositivos no Windows. O Windows 7, o Windows 10, o Windows 11, o Windows 8, tanto faz, beleza? Então o que vem a ser o gerenciador de dispositivos do Windows? Ele nada mais é do que um console, onde o usuário pode verificar todo o hardware instalado no computador e os seus respectivos drivers. Então você pode utilizar o gerenciador para saber se um hardware do computador está funcionando corretamente ou se está apresentando problemas, alterar as configurações de um hardware específico, por exemplo, o adaptador de rede, beleza? Identificar os drivers que estão carregados para um determinado dispositivo e obter informação sobre ele, instalar um driver atualizado, ou também desativar, ativar ou desinstalar completamente um driver instalado e retornar à versão anterior de um driver, que a gente chama de rollback driver, que é reverter a atualização de um driver, caso essa atualização tenha apresentado problemas. Então vamos supor que recentemente você fez uma atualização do driver da placa de rede da Realtek. Você veio aqui, atualizou o driver, ou baixou o driver do site do fabricante, instalou manualmente, daí você reiniciou o computador e o desempenho do computador está péssimo. HD em 100%, processador em 100%, erros de conexão com a rede, com a internet. Então é bem capaz que essa atualização do driver fez ocorrer esses problemas. Então você poderia vir até aqui na guia de driver e reverter o driver para a sua versão anterior, a versão original instalada pelo Windows. Tá bom? Eu vou falar sobre esse painel aqui mais adiante. Bom, então o gerenciador de dispositivos por padrão, ele está organizado dessa forma. Por tipo, é a forma padrão e a que eu recomendo para vocês que são usuários iniciantes, usuários comuns, que não gostam de bagunçar muito com essas configurações. A gente tem a organização por conexão, containers, tipo, onde você pode visualizar as entradas e saídas, onde você pode verificar o IRQ atribuído a cada dispositivo ou driver, beleza? Isso aqui é para usuários mais nerds, administradores de sistema, tá bom? Que quiserem acessar essas configurações. Eu vou deixar no modo padrão. Então aqui ele está organizado por adaptadores de rede, de vídeo, computador. Daí você tem os controladores de armazenamento, controladores de som, vídeos e jogos. Se você utilizar, por exemplo, um joystick, provavelmente ele vai estar listado aqui dentro. Daí você tem os drivers de áudio, tem os controladores IDE, ATA, ATAP, os controladores USBs, onde você consegue localizar os hubs. Então se você, por exemplo, presenciar problemas nas portas USBs, algumas delas não estão funcionando corretamente, você pode vir em um desses hubs e reiniciá-los ou simplesmente desativá-los. Tem os dispositivos de interface humana, os monitores, mouses, processadores instalados, teclados, os discos. Tem um disco virtual da Microsoft, meu HD padrão. Se você conectar um pendrive, ele será listado aqui dentro também. E as unidades de DVD e CD-ROM, leitor de CD basicamente, que o meu é da Pioneer. Cada um desses drivers terão suas próprias configurações, algumas bem básicas, outras mais complexas. Aí vai depender do dispositivo, do fabricante, do seu modelo e do seu driver disponível.
Alguns drivers são bem completos, outros são mais genéricos, só para o dispositivo poder funcionar corretamente no Windows. Um exemplo de driver mais complexo, digamos assim, o da placa de rede da Realtek, onde aqui na guia avançado você pode personalizar várias configurações. Por exemplo, o modo do duplex, que pode ser 1 gigabits, 10 megabits e assim por diante, beleza? Já aqui no teclado, o teclado que eu uso é o PS2, na porta PS2, aquela porta antiga, né, que tem uns buraquinhos, não tem muitas configurações, só tem informações básicas do driver, beleza? Então já que estou aqui aberto com as propriedades do teclado, vamos analisar cada uma dessas guias. Então na guia geral você tem o nome do driver do dispositivo, o tipo, né, que é teclados, fabricante, o meu não tem fabricante nenhum, um teclado genérico, onde ele está plugado na porta do teclado, e o status, está funcionando corretamente. Aqui a gente tem detalhes do driver padrão da Microsoft, beleza? Driver genérico, tem a versão dele aqui embaixo, a data da fabricação, a data do lançamento, né? Daí aqui você pode exibir detalhes, o nome dos seus arquivos, os arquivos do driver, onde eles estão salvos, por padrão na pasta drivers, no diretório System32. Aqui você pode atualizar o driver, pesquisando no catálogo da Microsoft. É bem capaz que não vai encontrar nada aqui, tá bom? Então ele pesquisa primeiramente no catálogo da Microsoft, catálogo de drivers. Você pode opcionalmente pesquisar no Windows Update. É só fazer uma verificação. E se o próprio Windows Update identificar uma atualização para o seu driver, ele irá baixá-la, beleza? Se você tivesse atualizado esse driver, você poderia revertê-lo aqui. Poderia desabilitar esse dispositivo. Aqui ele não me permite desabilitar o teclado, mas me permite desinstalar completamente o driver para ele, o que tornaria o meu teclado inoperante até eu reiniciar o sistema. Uma vez que eu reiniciasse o sistema, o próprio Windows iria reinstalar esse driver automaticamente. Daqui em detalhes, né, você tem detalhes sobre o driver. Aqui você pode filtrar, por exemplo, pela descrição do dispositivo, que mais uma vez é um teclado padrão PS2. O status do driver, se está conectado ou não, true, está conectado. Isso aqui são informações mais nerds, mais uma vez para administradores do sistema que queiram buscar uma informação específica sobre esse dispositivo aqui dentro, tá bom? Aqui em eventos a gente tem os eventos desse driver, quando ele foi migrado, configurado e iniciado. Geralmente são as datas onde você instala o sistema pela primeira vez, daí o driver é carregado, então essas informações aparecem aqui dentro. Aqui a gente tem os recursos, né? O intervalo de entrada e saída que ele utiliza, o código de interrupção que ele utiliza. Lembrando que dois dispositivos não podem utilizar ao mesmo tempo o mesmo IRQ, senão gera conflito no sistema, e um desses dispositivos acessando o mesmo IRQ vão falhar ou provocar erros no sistema, tá bom? Isso aqui já é uma parte mais avançada aí para administradores de sistema. Aqui ele fala, né, que não está ocorrendo nenhum conflito com esse driver, então tá tudo ok. Em gerenciamento de energia, você tem essas opções aqui, né? Permitir que esse dispositivo acorde o computador da hibernação. Eu geralmente desmarco essa opção em qualquer dispositivo, como placa de rede, mouse, para que esses dispositivos não acordem por acidente o computador, caso eu colocá-lo no modo de hibernação. Se eu habilitasse e colocasse o computador para hibernar e apertasse uma tecla, muito provavelmente o computador iria religar. Daí aqui a gente tem essa opção também. O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia. Aqui no caso o teclado não é compatível com essa configuração, mas no caso de, por exemplo, a placa de rede, eu posso configurar o computador para desligar a placa de rede para economizar. Então essas são as configurações que você pode gerenciar aqui dentro das propriedades. E mais uma vez, permitir que esse dispositivo acorde o computador. Então essas são basicamente as configurações que você gerencia acessando as propriedades de um driver específico, aqui no gerenciador de dispositivos. Eu vou acessar aqui o Root Hub. Você pode dar 2 cliques, tá, galera? Dessa forma, ou botão direito do mouse e propriedades. Aqui a gente tem mais uma vez as mesmas informações na guia geral, eventos, driver, detalhes. No caso do USB Root Hub a gente tem mais algumas guias adicionais, como por exemplo ligar e desligar. O hub ele é uma espécie de driver, né, que controla as portas USBs. Cada hub ele gerencia um intervalo de portas USBs e administra os dispositivos conectados em cada uma delas. Então aqui ele fala que o hub tem sua própria energia total disponível em cada porta,
500 mA, essa é a energia máxima, tem 6 portas disponíveis. Aqui em avançado, ele informa o estado de operação do hub, está funcionando em alta velocidade, eu posso reiniciá-lo caso esse hub estiver enfrentando problemas. Daí aqui em gerenciamento de energia, temos aquelas mesmas configurações que eu mostrei anteriormente, sem muito segredo, beleza? Se eu acessar um outro hub, a mesma coisa. Aqui é um outro hub que também controla portas USBs. No caso desse hub, eu só tenho 2 portas disponíveis, uma delas está em uso, consumindo a energia de 200 mA. Certamente é o meu mouse, que eu estou mexendo aqui nesse exato momento. Se eu reiniciar o hub, veja que meu mouse ele dá uma travada e volta a funcionar normalmente. Então esse hub aqui está controlando uma porta USB, onde meu mouse está conectado. Então se você tiver problemas com as portas USBs, elas pararem de funcionar, algum dispositivo USB apresentar erro, você pode vir aqui e reiniciar os hubs, um por um. Beleza, galera? Aqui a gente tem o controlador da porta USB 3.0, tem o root hub dela e o controlador, o host controlador. Beleza? Então bem prático. No caso do HD, que no meu caso é esse modelo aqui, ST500, um Seagate Barracuda de 500 GB, eu tenho as políticas de gravação em cache, né, que eu posso habilitar ou desabilitar. Por padrão, a gravação de cache no dispositivo vem habilitada, eu recomendo deixar assim para melhorar o desempenho. Aqui em volume ele exibe informações do disco, né, como o seu espaço não alocado, a capacidade, o status. Está vazio, é só tocar aqui em popular, que ele vai preencher as informações. É só abrir de novo, beleza? O status online, o HD está online, funcionando corretamente. Pelo disk part ele será identificado como disco 0, estilo de partição MBR, capacidade 500 GB aproximadamente. Daqui embaixo a gente tem os volumes, né? O volume C, volume D e o volume de backup, ou partições, como quiser chamar. Daqui você pode inclusive acessar as propriedades de cada volume, beleza? Tem informações do driver mais uma vez e assim por diante. Como eu falei para vocês, a gente tem o recurso de reverter o driver, né? Eu vou usar como exemplo a placa de rede da Realtek. Então, se eu tiver atualizado o driver da Realtek e ele estiver apresentando problemas, eu poderia vir aqui e reverter o driver. Daí que eu escolho o motivo, né? Meus aplicativos não funcionam com este driver e blá blá blá. Ou a versão anterior do driver tinha mais recursos e toca em sim. Daí o driver será revertido e você vai ter que reiniciar o computador. Daí mais uma vez, eu poderia desabilitar o dispositivo. Então, se eu quisesse desabilitar a placa de rede, eu tocava em desabilitar dispositivo e confirmaria. Daí veja que a internet não funciona porque a placa de rede foi desabilitada. Ou melhor, o driver que gerencia ela foi desabilitado, o que torna a placa de rede praticamente inoperante. Vou habilitar de novo. Daí veja que o gerenciador de dispositivos atualiza automaticamente os drivers, beleza? Ou você pode fazer isso manualmente, vindo aqui e tocando em verificar se há alterações de hardware. E é isso. Daí se você quiser, você pode desinstalar o dispositivo. Isso aqui é muito útil quando um driver está apresentando problemas por algum motivo e você quer reinstalá-lo do zero. Então você desinstala, pode escolher o driver do dispositivo, o que eu não recomendo fazer, beleza? E reinicia o computador. Daí o Windows ele vai reinstalar o driver do zero. Se não encontrar ele no sistema, ele vai baixar pelo Windows Update. Isso pode corrigir problemas com um determinado driver. Se você quiser, você pode atualizar um driver manualmente no Windows. Geralmente eu utilizo programas para isso, como o Driver Booster. Tem vários softwares para isso, né, que são mais amigáveis, digamos assim, mas você pode fazer isso por aqui diretamente. Seleciona o driver, por exemplo, da Realtek, vem aqui em Ação e Atualizar Driver, ou botão direito do mouse e Atualizar Driver. Daí você pode pesquisar pelo driver automaticamente no catálogo da Microsoft. Daí ele vai falar, né, os melhores drivers para esse dispositivo já estão instalados. Daí você pode procurar pelo Windows Update. Ou se você quiser instalar um driver do computador que você tiver baixado, você pode procurar o driver no seu computador. Daí você seleciona uma pasta onde o driver foi salvo. Eu tenho esse driver aqui da Realtek. Daí você toca em avançar.
Ou você pode tocar aqui em permitir que eu escolha uma lista de drivers disponíveis em meu computador. Daí o Windows ele vai te disponibilizar uma lista de drivers assinado digitalmente pela Microsoft, que funcionam corretamente com esse dispositivo. Então você pode selecionar qualquer um desses drivers e atualizar o driver, caso o driver atual esteja provocando problemas. Geralmente, se você for mexer com isso aqui, você terá todo um tutorial explicando como fazer esse processo de atualização e qual arquivo escolher, tá bom? Um outro recurso muito interessante no gerenciador de dispositivos é o recurso para adicionar hardware herdado, hardware legacy, que são basicamente hardwares, dispositivos que o próprio Windows não identifica automaticamente e instala o seu driver automaticamente, o que seria um caso de um dispositivo plug and play, como um mouse, um joystick, por exemplo, que você conecta e o Windows já reconhece automaticamente, instala seu driver. Se for um dispositivo muito antigo, então pode ser que o Windows tenha problema para reconhecê-lo e instalar o seu driver. Então para isso que serve esse assistente, beleza? Geralmente você usaria um CD de instalação, por exemplo, se eu instalasse o Windows 10 em uma placa-mãe bem antiga e ele não reconhecesse alguns drivers, eu teria que usar o CD e instalá-los manualmente. Então aqui eu toco em avançar, você tem essas duas opções, né? Procurar e instalar automaticamente o hardware, toque em avançar de novo, daqui você escolhe o tipo de dispositivo, por exemplo, adaptador de vídeo, não, vou escolher outro aqui, Samsung Android Phone, ele vai listar para mim os drivers da Samsung para que o meu celular funcione corretamente quando eu conectar ele no computador, que são esses drivers aqui do Android ADB Interface e o Bootloader Interface. Tá bom? Só um exemplo. Eu mesmo, a última vez em que eu mexi com isso aqui, esse painel, foi justamente para instalar um driver do Android ADB Interface. Porque o meu driver Android, ele aparecia com um triângulo amarelo. Então eu tive que adicionar o driver manualmente e funcionou corretamente. Beleza? Se você fosse utilizar um driver baixado da internet, ou de um disco inserido no computador, você tocaria aqui em com disco e acessar a pasta onde esse driver foi descompactado. Ia acessar o seu arquivo de instalação e ia tocar em abrir, beleza? Em OK. Então vamos supor que eu queira instalar o Android ADB Interface. Eu toco em avançar e toco em avançar de novo. Não vou instalar aqui de novo porque já está instalado, beleza? Ou se você quiser ser ainda mais específico, você pode escolher a caixa instalar o hardware que eu selecionar manualmente em uma lista. Daí se o dispositivo não for listado aqui, dá 2 cliques sobre mostrar todos os dispositivos. Daí você tem uma quantidade enorme aqui para escolher, beleza? Por exemplo, áudio USB genérico, tá bom? Tem muitas opções aqui. Talvez você não ache a opção adequada para o seu dispositivo, se for muito antigo. Aí nesse caso não tem jeito. Você tem que tocar em com disco e procurar o driver manualmente. Um driver que você baixou da internet no seu Windows Explorer. Só assim para fazer esse driver funcionar corretamente e reconhecer esse dispositivo mais antigo. Daqui mais uma vez você pode acessar as propriedades desse driver selecionado. Daí você tem um atalho para o painel de dispositivos e impressoras no painel de controle, onde você gerencia dispositivos básicos como o microfone, o seu monitor, seu mouse, seu headphone, impressora caso alguma esteja instalada. Eu basicamente só uso esse painel aqui para configurar a impressora. Símbolos presentes no gerenciador de dispositivo. Bom, o gerenciador de dispositivo, galera, ele conta atualmente com 4 símbolos, né, que são esses daqui. Ícones, na verdade. O mais popular deles é o triângulo de exclamação. Se ele for mostrado ao lado de um driver qualquer, ele indica que esse dispositivo ele tem um problema, tá? Um problema de identificação, que pode ser um problema com o próprio driver, mas geralmente é um problema com o próprio dispositivo que apresentou alguma falha. Se for um dispositivo USB, pode ser um problema com a porta USB, com o root hub também, beleza? Esse dispositivo pode até funcionar até certo ponto, mas ele pode apresentar falhas também. E geralmente vai ser exibido um código ao lado desse triângulo, explicando o problema de forma mais específica. Daí em seguida a gente tem esse símbolo aqui, que indica um dispositivo desativado. Se eu desativar um dispositivo, por exemplo, esse daqui, ó, ele será exibido com esse símbolo de seta para baixo. Beleza? Se eu habilitar de novo, ele some.
Então aqui ele fala, né, indica um dispositivo desativado. Um dispositivo que está fisicamente presente no sistema, consome recursos, mas não possui um driver instalado ou habilitado para gerenciar o dispositivo. Daí você tem esse símbolo aqui com a letra I, que eu acho que não utilizam mais, eu nunca vi ele praticamente, mas ele indica teoricamente, né, que o usuário não utilizou configurações automáticas para o driver e que ele foi configurado manualmente e tal, mas não quer dizer nada, beleza? E esse símbolo aqui de interrogação, que também é muito difícil de aparecer atualmente, ele indica que um driver exato para um determinado dispositivo não está disponível para ser instalado e que no lugar dele um driver compatível foi instalado, beleza? Mas os dois símbolos mais comuns são esses dois aqui, certo, galera? Aqui em cima a gente tem alguns atalhos rápidos para voltar, avançar, exibir esse painel lateral que a gente chama de árvore de console. Aqui a gente tem esse painel direito com as mesmas opções desse menu exibir aqui em cima. Tem um atalho para acessar as propriedades do driver selecionado, verificar se há alterações no hardware, atualizar o driver selecionado, desinstalar o dispositivo selecionado ou desabilitá-lo, tá bom? Aqui em cima você tem essa opção para mostrar dispositivos ocultos. Essa opção é muito útil quando você quer, por exemplo, exibir drivers de dispositivos que não estão conectados no momento, estão desligados. Então habilita essa opção. Então veja que aqui em unidades de disco eu tenho os drivers do meu pendrive da Kingston. Tem um driver do meu HD secundário da Maxtor, que não está conectado no momento. Então essa opção serve basicamente para isso. Daí você pode personalizar, né? Habilitando ou desabilitando um desses menus, a árvore de console, os menus padrões, barra de descrição e assim por diante. Eu geralmente deixo no modo padrão mesmo, já está de bom tamanho. Certo, galera? Aqui em opções você pode limpar o cache. Então é basicamente assim que utilizamos o gerenciador de dispositivos do Windows 10, o Windows 11 ou qualquer outra versão do Windows até o presente momento. Se gostaram do vídeo, por gentileza deixa o like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.